complicamos com preconceitos ilógicos e com vícios impróprios a seres pensantes e dotados de inteligência, de livre-arbítrio e de faculdade volitiva que nos distinguem dos irracionais, que se regem apenas pelo instinto, mas que não transgridem as leis naturais. À medida que a ciência avança e os homens se libertam das crendices e dos maus hábitos, os velhos tabus sociais e religiosos vão, felizmente, sendo substituídos por novos conceitos que nos levam à realidade das coisas. Os tempos são chegados para que a mentira e a ignorância deem lugar ao imperativo da verdade e os seres humanos vivam em paz, em completa confraternização neste pequenino mundo que os abriga, temporariamente, enquanto necessitam aprender as lições do seu currículo terrestre. Mais técnicos, menos doutores. O Brasil precisa formar mais técnicos de graus médio e superior para vencer o subdesenvolvimento econômico-científico, como também precisa de mais professores para acabar com o analfabetismo, que, em grande parte, é o responsável pela situação em que nos encontramos, porque um povo instruído e educado tem mais capacidade de discernimento para fomentar o progresso e escolher os seus governantes. Vocação. Há moços que se formam por mera vaidade e não exercem a profissão em que se diplomaram, porque, sem possuir nenhuma inclinação vocacional, apenas obtêm um pergaminho para destacá-los no seu meio social. Com isso ocasionam prejuízo aos cofres públicos, que mantêm dispendiosas as escolas superiores, onde tomam lugares de outros que poderiam cursar tais escolas por vocação e amor aos estudos. Governos e instituições particulares devem criar mais escolas vocacionais para a formação de técnicos e artífices competentes, a fim de que a produção brasileira melhore em qualidade e em quantidade, para que possamos ficar em condições de concorrer nos mercados mundiais. Quem exerce uma atividade por vocação espontânea tem prazer no trabalho, procurando fazê-lo com mais perfeição e produtividade. O trabalho racionalizado e criterioso, sem desperdício, diminui o custo da produção, pelo bom aproveitamento das matérias-primas, do tempo de cada trabalhador e dos esforços conjugados da equipe de uma empresa. Os técnicos geralmente se formam para exercer a sua especialidade por um impulso de vocação. Carência. Existe, em São Paulo, e em outros centros industriais do Brasil, carência de técnicos formados, mormente de grau médio, porque são eles os homens-chave da indústria, como assessores dos engenheiros e intermediários entre patrões e operários. Os ramos mais carentes de técnicos são mecânica e eletrônica. O ensino profissional deve ser gratuito, a fim de que não se torne um privilégio para poucos em prejuízo de muitos que desejam especializar-se por vocação e amor ao trabalho. Planejamento. O nosso empirismo caboclo precisa dar lugar ao planejamento técnico-científico, tanto na lavoura como na indústria. Muitos países se tornaram desenvolvidos pela técnica e pelo planejamento científico executado com eficiência e honestidade. O Brasil necessita de mais técnicos em agricultura, indústria e educação, para tirar a maioria da nossa gente do pauperismo e da ignorância em que se encontra, não só no interior do país mas também nas pequenas e grandes cidades. Além do problema desolador do analfabetismo no Brasil, existem para complicá-lo os vícios do álcool, do fumo e do jogo, aliados aos preconceitos sociais e às crendices e superstições religiosas. Povo bem educado sabe alimentar-se e cuidar melhor da sua saúde e dos seus interesses. Povo culto e esclarecido sabe lutar para vencer as vicissitudes de ordem ambiental ou natural. Técnicos para o progresso. O escritor francês David Rosset afirmou, numa conferência em Buenos Aires, o Brasil sofre o mesmo problema da Argentina e de outros países da América do Sul em matéria de desenvolvimento científico, já que se não deu lugar aos químicos, biologistas e físicos,
Bem assim é todas aquelas orientações técnicas e científicas para incrementar seus conhecimentos por meio de centros adequados de estudo e do necessário apoio dos governos. Os técnicos e pesquisadores científicos determinarão o progresso do mundo e irão resolver os problemas que causam o baixo nível de vida e a miséria. Era preferível que houvesse, na América Latina, menos advogados e muito mais físicos, biologistas e pesquisadores. São Paulo, julho/1965. Combate à pornografia. Achamos justa, razoável e oportuna a atitude do governo federal contra a publicidade pornográfica, que conta com o apoio da opinião pública brasileira, pois o Ibope revelou que 64% das pessoas ouvidas são a favor, 24% são contra e 12% estão indecisas. Na época atual, em que o homem já pisou na Lua, a ciência e a tecnologia avançam de maneira auspiciosa para a conquista de novas descobertas e de novos inventos. Grande parte da humanidade marcha para o afrouxamento dos costumes, da fraternidade e da honradez, que elevam a criatura na escala social e na senda da evolução. Preservar a mocidade. Os moços de hoje são ativos inteligentes, porém, por estarem sendo mal orientados pelos seus mentores, tanto no lar como na sociedade, muitos enveredam pelo caminho tortuoso dos vícios e das ideias exóticas, que não condizem com a boa formação moral da gente brasileira. Numa sociedade que luta pelo aprimoramento da educação, não é admissível que a pornografia se transforme em preceito de moralidade, para o prazer depravado ou interesses escusos dos que a praticam ou tentam justificá-la. Precisamos preservar a mocidade brasileira da obscenidade e da libidinagem que livremente estão contaminando os moços dos países que aboliram ou abrandaram a vigilância à pornografia e os atos que aferem a ação moral. Não confundir. Não devemos confundir a verdadeira arte, na sua pureza, estética e beleza, com a arte caricata e moral que pode inspirar sentimentos inferiores contra o decoro, que é atributo do homem morigerado e valoroso. A arte, quando inspirada no belo e na harmonia, nos extasia e causa sentimentos nobres, puros e elevados, ao passo que a pornografia inferioriza pelos pensamentos negativos que proporciona, contagiando o caráter dos que não se dominam e vivem mergulhados no materialismo. Também não devemos confundir a pseudo-educação sexual ou libertinagem com a verdadeira educação sexual, que orienta e ensina como a criatura deve conduzir-se perante o sexo. Hippies, nudistas e pornográficos fazem congressos na Europa para propagar a sua obsessora maneira de pensar e viver, a fim de que possam atrair os fracos, sexualistas e incautos. Não regredir. Não podemos regredir à ignorância do nosso instinto atávico, para não perdermos o que conquistamos durante milênios, com grandes lutas e muitos sofrimentos, na busca do aperfeiçoamento moral e espiritual, por meio de esclarecidas normas educativas e de ingentes esforços, que nos fazem sentir e compreender a vida dentro da sua verdadeira realidade e do que somos como força e matéria perante a comunidade universal. Cabe, pois, aos poderes públicos da nação coibir os abusos ou excessos daqueles que querem transformar a vida pacata e laboriosa do povo brasileiro numa orgia ou num pandemônio, à guisa do que se passa a lures. São Paulo, julho/1970. Um homem que viu a morte de perto. Ao grande poeta e meu venerando amigo Dr. Joaquim Crispiniano Coelho Brandão, de Belém do São Francisco, estado de Pernambuco. Quero, nesta ligeira narrativa, contar a história de um homem que se aproximou da morte. Leopoldino Santana, que conheço como ninguém mais, adoeceu, no começo deste ano, de um distúrbio renal, acompanhado de pertinaz hematúria. Ele pensou, no início da enfermidade, que se tratasse de simples cistite, mas, como a hemorragia não cedesse, procurou um urologista para tratá-lo. Após o resultado das primeiras radiografias,
O médico aconselhou a internar-se num hospital para ser submetido a tratamento especializado. Por ter o facultativo conjeturado, embora veladamente, ser o paciente portador de uma doença letal, o pobre Santana sentiu-se um tanto angustiado e logo procurou colocar os seus negócios em ordem. Escreveu cartas a parentes e amigos, para serem entregues depois de sua morte. Fez recomendações à família e atualizou seu testamento espiritual. Antes, porém, de partir para o nosocômio, Santana reveu seu velho arquivo, lendo cartas e poesias de parentes e amigos e escópias de suas próprias missivas enviadas, sob pseudônimo, a pessoas que se achavam desenganadas de viver. Nessas cartas ele procurava, com palavras alentadoras e cheias de espiritualidade, levantar-lhes o moral, a fim de que elas vivessem os seus últimos dias com coragem e resignação cristã. Saudade. Santana, que a muitos consolara, via-se no terrível dilema de consolar-se a si mesmo, para ser coerente com as suas convicções metafísicas e filosóficas. Portanto, era mister enfrentar corajosa e resignadamente o fenômeno da morte, que, não obstante ser apenas um desdobramento natural da vida, a todos amedronta. No momento de deixar o lar, para ser internado, Santana fixa o seu olhar melancólico nas coisas que lhe são mais caras, detendo na fotografia de sua falecida filha, para melhor gravar na memória o aspecto de tudo que nesses instantes lhe extasia a alma, e, mentalmente, dá o seu último adeus à morada em que habita há muitos anos entre o amor das filhas queridas e o desvelo da esposa amada. Sobre as suas faces macilentas rolam algumas lágrimas ao afastar-se do lar que tanto ama, como se fora um condenado seguindo para o patíbulo, e no percurso para o hospital ele vai observando atentamente, como nunca o fizera, os transeuntes, as ruas, as chaminés fumegantes das fábricas e os arranha-céus do centro da grandiosa e hospitaleira cidade de São Paulo, orgulho do nosso extremado Brasil, pensando que não veria mais, com os olhos da matéria, esse quadro belo e empolgante. No hospital, nas noites insones, o enfermo relembra a sua terra distante, os seus parentes e amigos, recordando-se das passagens mais importantes da sua existência, vividas no torrão natal, e nesse estado de sentimentalismo julga que não mais verá as cidades, as estradas, os rios e todos os acidentes geográficos dos seus longínquos pagos deveres. Santana bem sabe que a morte do corpo é a vida da alma, que é eterna. Entretanto, sente-se triste e acabrunhado por deixar a família ainda necessitando do seu amparo e da sua ajuda, com o agravante de não haver cumprido integralmente os deveres para consigo próprio, para com os familiares e para com a humanidade. Para um espiritualista como Santana a morte não existe, mas lhe dói a consciência partir deste mundo escola sem que antes tenha terminado o curso que preestabeleceu fazer aqui na Terra, porque quem não o termina terá a infelicidade de ver nos mundos superiores, esferas, planos, pouco importa a denominação terrena, que a sua passagem por este planeta foi quase inútil e sem proveito para si, para a pátria e para a coletividade, e, em consequência, terá grande tristeza de verificar que não aproveitou melhor a oportunidade que lhe foi dada para aprimorar a sua evolução e trabalhar pelo progresso universal. Poder da solidariedade mental. A certa altura do tratamento hospitalar, de quase 2 meses, o urologista chegou à conclusão de que a enfermidade não parecia tão grave como no início, visto haver-se o estado hematúrio e o estado geral do doente continuar melhorando. Felizmente, Leopoldino Santana já se encontra em sua casa, convalescendo dessa enfermidade, que apenas o assustou, fê-lo sofrer algumas dores e causou consternação à sua família, aos parentes e amigos. E, muito agradecido a todos que lhe proporcionaram conforto moral e algo fizeram para minorar-lhe os sofrimentos e restabelecer-lhe a saúde, faz suas as palavras do general Carlos Rômulo, embaixador das Filipinas no ZOA, que o mundo seja capaz de forjar tal cadeia de bondade, que transcende os preconceitos,
a política e o interesse pessoal, para ajudar um homem em sua hora mais difícil, é uma coisa que eu jamais desejo esquecer. São Paulo, maio/1959. Glorificando a beleza e a eternidade da vida. Quão bela é a vida quando a sentimos dentro da sua realidade. Como é preciosa e útil a existência quando compreendida na sua verdadeira finalidade, que é a evolução dos seres. Que satisfação para a criatura humana ter as galas magnificentes e gratuitas da natureza, em todos os seus reinos, para a alegria e devaneio de sua alma. A inteligência universal criou a natureza de encantos mil não só para que possamos viver neste mundo prazerosamente, durante a nossa rápida passagem pela Terra, mas também para que ela nos proporcione, além do lazer, uma ocupação dignificante pelo trabalho, o estudo, o sofrimento e a luta cotidiana, objetivando sempre o nosso aperfeiçoamento e a confraternização da humanidade. Força e matéria. O que somos aqui na Terra? Materialmente falando, somos apenas um agregado de células compostas de elementos simples que formam o nosso corpo, que, aliás, é uma máquina maravilhosa pelas suas funções genéticas e fisiológicas. Espiritualmente, somos fagulhas da força criadora. Portanto, o ser humano é formado de força e matéria, à semelhança do universo. Assim, somos um mundo em miniatura ligado, pela origem, ao todo universal. O bem-estar, no plano físico, é sentido e gozado de acordo com o nosso estado mental, emocional ou psíquico. Podemos alegrar-nos com as coisas mais simples da vida, procurando ver apenas o lado bom e positivo de tudo que há para o nosso próprio bem, e para alcançá-lo é só fazermos bom uso do pensamento, que é uma vibração do espírito. Procuremos sempre repelir a tristeza, a maldade, a intolerância e todos os sentimentos inferiores ou enfermiços que possam atingir-nos, e esforcemo-nos por integrar-nos nas correntes vibratórias e harmônicas do bem e do belo, em sintonia com a luz imaterial que ilumina e ocupa o espaço infinito. Astronautas. Somos autênticos astronautas a rodopiar pela nossa rota planetária, comodamente instalados nesta nave espacial, que é a Terra, levando-nos, sem nenhum perigo, nos seus movimentos de rotação e translação. E esta natural nave terráquea, para deleite nosso, leva consigo mares, rios, florestas, montanhas, sua atmosfera protetora e tudo o que há na sua superfície e no seu bojo, para que nada nos falte nesse ininterrupto e sinérgico passeio sideral em torno do Sol, que, por sua vez, também gira com a sua galáxia entre miríades de agrupamentos estelares pela vastidão imensurável do universo. Bendigamos o Sol, a água, o fogo, o ar, a vegetação com a sua fotossíntese e tudo mais que nos permite viver no mundo Terra com relativa felicidade, obtida quando temos a consciência tranquila de que estamos cumprindo, fielmente, os nossos deveres de ordem material, moral e espiritual. Paz e união. Repudiemos a guerra, a violência, a corrupção, a maledicência, a desordem e todos os atos que obscureçam ou brutalizem a criatura humana. Desejamos no novo ano de 1990 que os homens de todos os quadrantes do nosso globo se confraternizem e procurem resolver pacificamente as suas contendas, originadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade incontrolada e, por amor à verdade, busquem compreender que este mundo não lhes pertence eternamente, porque todos são apenas seus hóspedes ou presidiários durante a existência corpórea, que, ante a imortalidade do espírito, significa um mero instante. Assim, num verdadeiro anseio de paz e de solidariedade humana, se unam glorificando a beleza e a eternidade da vida. São Paulo, dezembro/1989. Poluição mental. É de esperar-se que, após os percalços que os povos enfrentam atualmente, com guerras, revoluções, terrorismo, corrupção, libertinagem e angústia, havendo certo países com excesso de liberdade de expressão e de comportamento atentatórios aos bons costumes,
e outros com seus habitantes impedidos de manifestar-se livremente para criticar os erros ou a prepotência dos que os dirigem, a civilização odiana se encaminhe, possivelmente, para um novo ciclo, pelo encadeamento dos fatos que estão ocorrendo em nosso velho orbe terráqueo. E oxalá esse novo ciclo traga paz e melhores dias para a humanidade. O que ocorre, agora neste mundo, são efeitos de causas predisponentes da falta de previdência, de ponderação e de esclarecimento espiritual verdadeiro, assim como do nosso egoísmo incontrolado para sorver na hora presente todos os benefícios que a vida nos possa proporcionar. Dir-se-ia que marchamos acelerados para o delírio de uma psicose coletiva, arrastados pela insensatez, pela volúpia, pelo desvario e pela incongruência de uma minoria da humanidade que quer transformar a moral que rege os bons hábitos, dentro da família e da sociedade, ao sabor da sua maneira extravagante de encarar as coisas, sem pensar nas consequências maléficas que poderão advir no futuro, para si própria e para a coletividade. Ciência e bem-estar. A ciência e a tecnologia jamais deveriam trazer mal-estar ao ser humano, entretanto, delas lançamos mão para fins escusos e egoísticos, razão por que se faz mister revermos a forma de vivência atual, com a convicção de que somos apenas meros administradores dos bens materiais da terra, não tendo, por isso, o direito de desperdiçá-los ou depredá-los em proveito próprio e em prejuízo da natureza, que, como mãe zelosa, reage sempre que atentamos contra o equilíbrio do meio ambiente. A técnica e a ciência devem proporcionar meios de bem-estar e jamais serem fator de desequilíbrio e mal-estar como vem acontecendo agora com a poluição química, física e mental, pois já vivemos num ambiente impróprio, impuro e deletério. O eminente médico paulista Antônio Carlos Pacheco e Silva, a respeito da poluição mental, diz: a propalação de boatos alarmantes, de notícias suscetíveis de provocar impactos emocionais deve ser impedida por quem de direito. Divulgar de forma escandalosa fatos escabrosos, perversões sexuais, crimes horripilantes, emprestando-lhes acentuado cunho sensacionalista, não deixa de ser profundamente prejudicial à saúde mental, concorrendo para a corrupção dos costumes, para ofender a moral pública e desagregar a sociedade. A notícia de acontecimentos que concorram para incentivar a indisciplina, o desrespeito à ordem civil, a desobediência às boas normas da educação, feita em linguagem grosseira, desrespeitosa e impúdica, não deveria ser permitida. A utilização de linguagem desabrida e insolente contra as autoridades, a incitação à revolta e à luta de classes, que possam comprometer a unidade familiar e social e a segurança nacional, não se justificam, dado que atentam contra a saúde e a paz pública. A orientação dos povos muito depende, agora, dos meios de comunicação, por isso eles devem primar pela maior seriedade. A razão. Felizmente, o jornal A Razão, fundado pelo jornalista Luiz de Matos, vem seguindo uma orientação sadia e verdadeira, que muito enaltece a ética do jornalismo brasileiro, não publicando notícias que possam poluir a mente dos seus leitores. Esse jornal, independente, liberal e apolítico, procura transmitir aos seus leitores somente o que possa ser útil e bom para a coletividade. Não somos favoráveis à censura política, que possa coartar a plena liberdade democrática, como também não é o ilustre médico Pacheco e Silva. Somos, porém, contra a imoralidade, a delinquência, a mentira e o sensacionalismo escabroso que venham poluir a mente de nossa gente, que tem a nobre missão de tornar o Brasil um grande centro irradiativo de progresso, de cultura e de espiritualidade para todo o mundo. São Paulo, outubro/1974. Saber querer é poder. De nada vale a nossa angústia por acontecimentos passados ou a nossa preocupação por coisas eventuais e futuras, pois o que mais nos importa agora é vivermos o presente, enfrentando com coragem e decisão as ocorrências próprias da vida,
com otimismo no futuro. Quando algo nos atormenta, devemos fazer uma análise retrospectiva da causa geradora, tirando-o da nossa mente em seguida, como tiramos o incômodo acarino que se agarrou ao nosso corpo. Psicanálise. Pela psicanálise, podemos controlar os nossos sentimentos de frustração ou de conquista, escoimando o errado do certo. O segredo do êxito ou do fracasso depende da nossa maneira de pensar, agir e sentir a vida em todos os seus aspectos positivos e negativos. A psicanálise, ciência difundida por Freud e Milani, mostra-nos os complexos, os traumas morais e certos desajustamentos que têm por causa a predisponente à orientação ou à vivência que tivemos nas primeiras quadras do nosso viver e alguns acontecimentos que se gravaram indeléveis no nosso subconsciente, cuja floração vai ocorrendo no decurso da nossa existência, sem que a percebamos, o que, muitas vezes, nos desvia do gozo da relativa felicidade a que fazemos jus no planeta Terra. Isso pode acontecer por desequilíbrio emocional no nosso eu. Para combatermos a apatia mental, ter uma forte reação psíquica, a fim de que nos revistamos de mais confiança em nós mesmos, na certeza de que podemos equacionar os problemas que nos preocupam, integrando-nos no otimismo sádio que nos possa dar alento. Felicidade. A felicidade é um sentimento de euforia ou de satisfação íntima que sentimos pela nossa maneira de compreender a vida em todos os seus aspectos e complexidade. Portanto, não se baseia no luxo, na riqueza e nos prazeres meramente materiais, visto que, sendo um estado mental reflexivo, depende da conjuntura emocional do espírito. Sendo o pensamento uma vibração do espírito ou a sua maneira de exteriorizar-se, é lógico que está em nós mesmos a decisão que nos leva a proceder bem ou mal, acertando ou errando. A vida real, sem os atavios da fantasia e da ilusão, é simples e boa, porém difícil de ser seguida pelas criaturas ainda muito apegadas às convenções sociais, imbuídas de preconceitos que ferem a sensibilidade de uma pessoa sensata. Entramos num período da civilização humana em que o excesso de liberdade está a fazer aluir os bons costumes, tendo como agravante os vícios, que tanto prejudicam o corpo e o espírito. As 4 fases da vida. Todos nós passamos pelas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Na primavera, que é a encantadora quadra das flores, vemos extasiados o desabrochar da natureza. Aí temos o período da infância, com a sua inocência, graça e beleza. No verão a temperatura é quente e suave, para que as criaturas sintam o calor e a alegria de viver. Nessa fase temos a mocidade exuberante, explodindo de entusiasmo pela vida. No outono, época das colheitas, o ser humano entra na plenitude da sua maturidade, quando busca a experiência e a sabedoria, com equilíbrio e bom senso. O inverno, tempo da neve e do frio, podemos compará-lo à velhice, derradeira quadra da existência humana, o caso da vida sucumbir nas fimbres do horizonte. É na velhice que a criatura, após ter passado pelos outros quartéis da vida, vai perdendo o vigor físico, entrando na senilidade, até o instante da sua desencarnação, quando o espírito se liberta das peias da matéria e, se esclarecido, parte imediatamente para o seu mundo de luz. Pássaro. Como um pássaro engaiolado que se liberta e parte gorjeando para o bosque, assim é o nosso espírito, após a morte do físico, seguindo contente para o seu mundo de estágio, a que faz jus pela evolução conquistada em cada encarnação. Nascer, viver e morrer são a nossa odisseia neste mundo, por isso, não nos angustiamos com a nossa próxima desencarnação e a receberemos com estoicismo e até com alegria, certos de que a morte não interrompe a vida real. Teremos, é claro, saudades dos familiares, dos amigos e companheiros na nossa grande caminhada em busca da eternidade. Um lugarzinho no ônibus. Não obstante entrarmos naturalmente para o período degenerativo do nosso organismo, a velhice tem as suas compensações,
pela maneira afetiva com que somos tratados pelos familiares, pelos amigos e até mesmo, às vezes, por estranhos, que nos chamam de vovô e nos cedem um lugarzinho no ônibus e no metrô. Quando a criatura é metódica, disciplinada e sem vício pode alcançar a longevidade com boa disposição, principalmente quando adota o regime ovilacto-vegetariano, rico em proteínas, sais minerais, acompanhado de um equilíbrio mental que controle as emoções, o raciocínio e os pensamentos. Normal. A velhice é um estado normal da vida humana, mormente quando bem cuidada. Na alimentação, o importante é a escolha de produtos puros e naturais, sem conservantes químicos, sem aditivos e livres de contaminação por bactérias patogênicas. A maioria das pessoas, quando moças, é extravagante e não pensa no que lhe reserva a velhice, com as implicações próprias dessa idade. Todavia, podemos amenizar essas implicações com um viver simples, racional, prolongando a vida, com saúde e alegria. Parcimônia. Precisamos ser mais parcimoniosos, combatendo o desperdício e a displicência, que constituem crime de lesa coletividade. O que é economicamente aproveitável não se deve esbanjar, destruir, omitir ou negligenciar, por interesse pessoal. A sabedoria popular diz que a economia é a base da prosperidade. Realmente, sem uma economia planejada ou racionalizada, um indivíduo, uma instituição ou um governo não podem estabilizar as suas finanças para ter uma prosperidade sólida e duradoura. Equilíbrio. A economia a que nos referimos não é a avareza, a mesquinhez ou a sovinice. A economia aqui preconizada faz-se evitando os vícios, o luxo, o supérfluo e o inútil, para podermos ter sempre o necessário ao nosso bem-estar. É uma temeridade, de consequências imprevisíveis, um indivíduo de poucos recursos financeiros querer ostentar o luxo e as astronices de um rico perdulário. Em sã consciência, não podemos gastar mais do que ganhamos ou possuímos, para não rompermos o equilíbrio das nossas finanças e não faltarmos aos compromissos assumidos, individual ou coletivamente. A poupança é uma medida certa, justa e preventiva contra as eventualidades. O que desperdiçamos hoje poderá fazer-nos falta amanhã, justamente quando mais precisarmos. Os imprevidentes não poupam os seus ganhos e estão sempre em dificuldades para solver encargos. Na administração de uma empresa, o mais importante e vital é uma eficiente direção financeira, para contrabalançar qualquer erro da produção, das vendas e das compras, evitando que o negócio vá à falência por falta de recursos previstos e acumulados. Previsão. A previsão, em qualquer ramo das atividades humanas, é hoje uma necessidade imperiosa para orientar, prever com mais acerto e decidir com técnica e maior conhecimento de causa, sem que se fique à mercê de circunstâncias ocasionais. Os governos austeros e honestos não saem fora das previsões orçamentárias, salvo por motivo de força maior, para não acarretar maiores dificuldades ao povo. O mesmo deve acontecer na vida privada de cada um de nós. Não devemos, pois, gastar acima das nossas disponibilidades econômicas, para não cairmos na penúria, arruinando a família e empobrecendo a pátria. A grandeza de um país está na economia do seu povo. Para maior lucro de uma empresa ou instituição, é mister o trabalho racionalizado de equipe, para coordenar esforços, economizando tempo e dinheiro. O homem precavido não é pessimista, pelo contrário, é mais otimista, porque na sua precaução organiza planos execuíveis, dentro de uma estrutura econômico-financeira ao seu alcance, sem o sacrifício de outrem. O otimismo excessivo é tão prejudicial como o pessimismo doentio, porque ambos estão fora da razão, da lógica e do bom senso. Não achamos oportuno transcrever aqui a mensagem ao homem do povo e aos homens que dirigem os povos, do imortal Abraham Lincoln. Não criarás prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos por esqueceres os fortes.
Não ajudarás o assalariado se arruinares aquele que o paga. Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de classes. Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos. Não poderás criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades se gastares mais do que ganhas. Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres ao homem a iniciativa e a liberdade. Não poderás ajudar os outros homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si mesmos. Pela verdade, a grande maioria da humanidade é ainda desconhecedora do verdadeiro papel que deve desempenhar no cenário da vida terrena. Não obstante o grandioso progresso material, neste século das grandes descobertas, das invenções e do aperfeiçoamento da técnica e das ciências, os homens seguem uma orientação moral baseada apenas em preconceitos que a tradição nos legou, sob o palio das crendices e das lendas populares e também dos interesses religiosos, faltando-lhes, portanto, uma educação racional, condizente com as realidades da vida. Censura-se um cidadão pelo simples fato de mesmo querer seguir um caminho certo, que tem por meta a verdade. Mesmo na sua grande dor pela desencarnação de uma filha queridíssima, aparecem pessoas para martirizá-lo justamente quando seus pensamentos vibram e se elevam aos mundos superiores para auxiliá-la no seu regresso àqueles páramos de onde veio para enriquecer o seu modesto e pobre lar e cumprir deveres aqui na terra. Sei que há contra mim grande ressentimento, por parte de alguns parentes e amigos, porque eu não quis que se realizassem cerimônias místicas e religiosas por ocasião do passamento de minha dileta e inesquecível filha. Filho pelo grande amor que dedico a essa alma boa e já esclarecida, e por respeito à verdade. Tábua de perdição. Muita gente se agarra à mentira, como tábua de salvação, e discricionariamente despreza a verdade, visto desconhecer a sublimidade de sua missão como força e matéria, os dois únicos elementos de que se compõe o universo, e não querer dar-se ao trabalho de investigar as coisas sérias da vida. É bem mais fácil viver na ilusão da mentira do que no realismo da verdade. Poucos são os que raciocinam com independência e tiram uma dedução certa de si mesmos e da realidade das coisas. Outros seguem, sem nenhuma lógica, os ditames dos preconceitos da sociedade em que vivem, e, por medo, vaidade ou ignorância, jamais tentam contrariá-la. Prefiro, contudo, formar ao lado dos que, discordando da grande maioria, procuram livrar-se da ignorância religiosa e social, e plasmar os seus atos na realidade da vida, sem as fantasias místicas e entorpecedoras. Somos governados por leis comuns e naturais e nunca podemos alterá-las com oblações e com idolatria, pois aqui viemos em cumprimento de deveres instituídos por essas leis, sendo tais deveres trabalhar, sofrer e lutar pelo nosso aprimoramento moral, o esclarecimento espiritual e o progresso do planeta. Regresso à casa paterna. Assim, de encarnação em encarnação, progride o espírito, que é força, luz, partícula do grande foco, até que o seu estado mental esteja em condições de evoluir no astral superior, tornando-se obreiro do bem e do belo, para retornar ao todo, de onde partiu. De que nos servem a glória efêmera, o luxo, a vaidade, o orgulho e os sentimentos inferiores que urdimos, egolatricamente, com os fios da nossa ignorância no tear da vida. Servem apenas para aumentar os nossos sofrimentos e perturbar a alma, tornando a vida mais difícil e complicada. São Paulo, agosto/1953. Racionalismo cristão. A distinta Dona Calime. O racionalismo cristão não é o racionalismo de Descartes, Kant e outros filósofos. A doutrina racionalista cristã, codificada por Luís de Matos, não é um culto prestado a uma divindade. Podemos, porém, classificá-la como doutrina que religa a criatura ao Criador, ensinando o ser a usar o livre-arbítrio para o bem e a pensar com elevação.
O racionalismo cristão é uma doutrina que analisa com equanimidade a razão das coisas e a lógica dos fatos, sem crendice e sem intolerância, porque é raciocinando livre, ponderada e esclarecidamente que se chega à realidade. Como a força espiritual, que é a luz e inteligência, é o agente que dá vida, aciona e transforma a matéria, o racionalismo cristão investiga esse elemento primordial da nossa existência. Dessas investigações, conclui a doutrina racionalista cristã que apenas dois elementos essenciais existem no universo, força e matéria. Sendo a matéria inerte por si mesma, temos que estudar e analisar a força que incita e movimenta, motivo por que o racionalismo cristão procura ajustar-se à espiritualidade do poder criador e evolução que se processa na vida de todos os seres. O racionalismo cristão não manda a criatura crer e ter fé, aconselha, sim, a investigar a verdade e ter confiança em si mesma, fazendo bom uso do seu livre-arbítrio e do poder da vontade, para vencer os obstáculos e livrar-se da mentira convencionada. Jesus, racionalista. O racionalismo tem a denominação de cristão porque Jesus agia e doutrinava racionalmente, como propagador da verdade. Espiritualista convicto e sincero, conhecia profundamente a vida fora da matéria e a ignorância humana. A vida de Jesus foi de lutas, de sofrimentos, renúncia, abnegação, honradez, coragem e sabedoria. Portanto, é digno de ser admirado, com estima e respeito, pelos que amam a verdade e o bem. O racionalismo cristão, doutrina esclarecedora dos porquês das coisas, difunde um espiritualismo sadio, despido de crendices, de embustes e misticismo, e orienta os seres humanos na sua luta, quer no plano físico quer no psíquico, sem o obscurantismo da superstição, dos mitos e do sectarismo. A sua disciplina é racional e benéfica, os seus princípios normativos são seguros, ponderados e esclarecedores. Assim, quem os estuda tem melhor percepção da vida e conhecimento de si próprio, é também uma doutrina moralizadora, porque combate os vícios, os preconceitos, a intolerância e os maus hábitos, mostrando-nos que é pela consciência e correção dos nossos erros e pelo cumprimento dos nossos deveres que alcançamos o aperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual. Principal objetivo. O racionalismo cristão, além de ser um centro irradiativo de espiritualidade, é também uma escola superior de aperfeiçoamento. Ensina a maneira pela qual devemos combater os nossos desatinos e as nossas imperfeições, para tornarmos-nos mais úteis a nós mesmos, à família, à pátria e à humanidade, pela compreensão da vida e pela eficiência no trabalho, visando o bem comum. Procura levantar o moral das criaturas enfraquecidas, mostrando-lhes a causa dos seus males e os meios de que dispõem para evitá-los ou amenizá-los. Todavia, respeita o livre-arbítrio de cada pessoa, porque a tolerância é um dos seus princípios. Seu principal objetivo é a verdade, o aprimoramento e o bem-estar das criaturas, as metas a fim de que o nosso planeta se transforme, o mais breve possível, num mundo de bonança, de fraternidade e justiça, sem o materialismo, a maldade e a ignorância que confundem os povos. Filosofia. Como vemos, o racionalismo cristão não é um credo religioso, é uma doutrina filosófica, da mais pura espiritualidade, sem nenhum dogmatismo, porque a razão, que esclarece, deve suplantar a fé em estado de misticismo ou de paixão incontrolada. O fanático não raciocina, não pondera, não deduz, crê cegamente em qualquer tabu, ao passo que o racionalista cristão pensa, estuda, analisa e reflete bem para encontrar a verdade das coisas que observa e julga. A força mental, que se irradia pelo pensamento, quando vibrada com otimismo, confiança e alegria, é a alavanca que ergue a criatura pessimista, desanimada e triste. Eis aí uma pequena síntese do racionalismo cristão. Carta a um amigo. Agora que andas angustiado por dissabores que te abatem a alma e debilitam o físico,
Recebe a minha palavra amiga de alento e conforto moral. A nossa vida terrena é como uma estrada longa e tortuosa, ao longo de cujo percurso encontramos as mais diversas situações. Ora andamos por planícies verdejantes e orladas de flores, ora pisamos e vemos solo áspero, seco, íngreme, espinhoso. Nesse constante viajar, nessa luta porfiada, temos de seguir em frente, até chegarmos ao fim da grande jornada, que é o regresso aos páramos universais em busca do Nirvana. A maldade e a incompreensão humanas pouco devem importar quando visam molestar-nos. O que importa é a nossa reflexão inabalável para cumprirmos, com calma, discernimento e ponderação, os nossos deveres. Importa que sigamos o nosso caminho, sem medo. Quando estivermos fatigados pelas agruras dessa cansativa viagem, elevemos os nossos pensamentos à inteligência universal e logo veremos recuperado a energia anímica ódica, e a alegria voltará. Silêncio oportuno. Quando virmos alguém deprimido ou perturbado, derramemos sobre essa criatura, nossa irmã em essência, os eflúvios benéficos da nossa alma, por meio de pensamentos de harmonia, pureza e bondade. Não apontemos, inoportunamente, as faltas ou defeitos de quem sofre para não perturbar ainda mais o seu estado psíquico. É mais lógico e racional que lhe estimulemos as boas qualidades, despertas ou latentes no seu espírito. Nenhuma pessoa é perfeita. Temos, por isso, de ser benévolos e tolerantes com os nossos semelhantes, mormente com os que sofrem traumas morais e se sentem incompreendidos. Se não pudermos fazer o bem, evitemos praticar o mal em ações ou pensamentos. Se a nossa palavra aumentar o sofrimento alheio, devemos calar. Uma opinião dada no momento oportuno pode esclarecer e alentar, emitida na hora imprópria, pode causar aborrecimentos. Não zombemos do nosso próximo e não fujamos do cumprimento dos nossos deveres. Devemos, com os nossos exemplos de coragem, honradez e decisão, atrair os fracos e indecisos para o bem e para a verdade. Temos de entender que na fealdade e no sofrimento também existe algo de belo e proveitoso, já que neste mundo tudo tem a sua razão de ser, de acordo com as leis naturais e imutáveis que nos regem. No plano individual, os psicólogos consideram que a racionalidade do ser humano não é um fatalismo genético, é uma aspiração que depende de grande esforço. Falando simbolicamente, se nos fosse dado folhear as páginas do imenso livro das nossas existências pretéritas, ficaríamos atônitos com os nossos desatinos e satisfeitos, por outro lado, ao ver os nossos progressos na senda da evolução. Jamais nos devemos regozijar com os infortúnios dos outros. Se atirarmos uma pedra para o alto, ela poderá cair sobre a nossa própria cabeça, pela lei da atração. Planta. Uma planta, quando colocada em lugar escuro, procura por si mesma alcançar a luz solar, para vicejar e viver. Assim, também nós somos impelidos a procurar a luz da espiritualidade eterna, para que se processe a nossa integração psíquica na força universal, por meio da dor, da luta, do estudo, da experiência, do poder da vontade, do controle do nosso livre-arbítrio e do aprimoramento de todas as nossas faculdades diretivas, tendo em vista a verdade. Para um viver feliz, aqui, na Terra, a natureza prodigalizou-nos maravilhas, a que às vezes não damos o devido valor, trocamos o salutar otimismo pelo doente pessimismo, alegria reconfortante pela tristeza cabrunhante, e o amor, que redime, pelo ódio que entorpece, entregando-nos um materialismo ilógico ou a uma subjetividade sem sentido. Tu, um homem com certa cultura, inteligente e conhecedor da metafísica, hás de compreender as vicissitudes da vida e enfrentá-las com o heroísmo do soldado que defende solo pátrio. Se erraste, procura corrigir-te, dominando o teu eu. Reconhecendo o erro, mostrarás ter bom senso e o desejo de te conduzires com acerto nas relações humanas e na tua vida íntima. Reage, portanto, contra esse sentimento doente que te angustia.
Procura esquecer o passado e viver com alegria os dias bonançosos do presente, confiando no futuro. Sê cordato, justo e verdadeiro. Respeita as ideias alheias para que as tuas sejam respeitadas. O prazer e a aflição são sentimentos da alma. Só a nossa vontade os pode modificar. Pondo as tuas forças volitivas em ação, tudo poderá transformar-se em tua vida. Saber querer é poder. Sê, enfim, feliz. É o que mais te deseja este teu velho amigo de infância, que ora te abraça com grande afeição. Juiz de direito mais velho do Brasil. A linda e hospitaleira cidade de Belém do São Francisco, no estado de Pernambuco, esteve em festa durante 2 dias para homenagear o Dr. Joaquim Crispiniano Coelho Brandão, juiz de direito aposentado, que, no dia 30 de agosto do ano em curso, completou 100 anos de vida, gozando plena lucidez mental. O decano da magistratura pernambucana não usa óculos para ler e escrever. Ele ainda anda com relativa agilidade e escreve todas as noites até às 2 horas. O venerando magistrado não fuma, não toma bebidas alcoólicas e tem uma alimentação sóbria e racional, não dispensando, diariamente, frutas e coalhada, e isso é talvez um dos motivos da sua longevidade, aliado à sua serenidade e bom humor. Cidadão extraordinário. É, realmente, um cidadão extraordinário, culto, afável e muito ponderado. Pelo seu espírito de justiça e bondade só conquistou amigos na trajetória da sua longa existência, razão por que é estimado e respeitado pelos colegas de magistratura e pelo povo em geral. A Associação Pernambucana dos Magistrados homenageou-o com uma placa de bronze, na qual foi inscrito um pensamento de Schopenhauer: os antigos jamais envelhecem. O governador de Pernambuco se fez representar, nas homenagens tributadas ao venerando juiz, pelo seu secretário de Justiça. Desembargadores, juízes e diversos membros do Ministério Público Estadual e Federal foram até a cidade de Belém do São Francisco, que dista mais de 500 quilômetros do Recife, para saudar o juiz Coelho Brandão pelo seu centenário de nascimento. Também compareceram centenas de pessoas da capital pernambucana, do Rio de Janeiro, de muitas localidades de Pernambuco e da Bahia. Todas as classes sociais de Belém do São Francisco desfilaram em sua homenagem, numa demonstração de grande apreço, respeito e gratidão. Aos inúmeros oradores que o saudaram, ele respondeu de improviso, pronunciando uma bela e imperturbável peça oratória. Uma equipe da empresa de turismo de Pernambuco e do governo do estado gravou uma entrevista com o Dr. Coelho Brandão para ser arquivada no Museu da Imagem e do Som. Também foram filmados os aspectos principais da cidade e das solenidades. Pelo seu centenário de vida, a Associação Pernambucana dos Magistrados concedeu-lhe o título de sócio honorário, recebendo ainda um voto de regozijo da Ordem dos Advogados do Brasil. O Instituto Geográfico e Histórico de São Paulo, por indicação do seu associado coronel Dr. Arrisson de Souza Ferraz, fez constar da ata dos trabalhos um voto de louvor e congratulação. Magistrado de alto e saber jurídico, foi incumbido, em 1919, pelo então governador do estado, de elaborar um anteprojeto de reforma da organização judiciária de Pernambuco. Preconizou a reforma da Constituição de 1891 e apresentou também sugestões para a nossa Carta Magna atual. Como juiz íntegro, como poeta lírico e escritor emérito, Dr. Coelho Brandão procura ser simples, verdadeiro e ponderado. Ao completar 100 anos ao lado da esposa, Dona Olindina Lustosa, e de sua numerosa descendência, entre filhos, netos e bisnetos, recebeu muito merecidamente as homenagens dos familiares, das autoridades, dos colegas, dos amigos e admiradores, porque quem pratica o bem colhe, naturalmente, os louros dos seus próprios méritos. São Paulo, setembro/1975. Despedidas ao corpo. Permitam-me que eu lhes fale, neste instante,
pela última vez no plenário deste colém do Conselho Deliberativo do nosso CURP, Clube dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar, para despedir-me dos meus nobres pares e, ao mesmo tempo, agradecer-lhes penhorado a consideração que dispensaram a este modesto e velho conselheiro. Este é o meu 6º mandato de membro dos órgãos diretivos do nosso clube, por isso deixo com a consciência tranquila de que também colaborei, embora obscuramente, para sua manutenção, como sócio contribuinte e dirigente. Nesta oportunidade, renovo os meus sinceros agradecimentos aos senhores oficiais que abrilhantaram este douto conselho com as luzes do seu saber e a proficuidade da sua experiência acumulada através de longos anos de vivência policial militar e ainda como dirigentes desta entidade associativa. Exclusividade. Por término de mandato, deixo este egrégio conselho, para dedicar-me com exclusividade ao esclarecimento espiritual e moral dos seres humanos, como já venho fazendo há muitos anos. Atualmente exerço o cargo de diretor-secretário do Racionalismo Cristão nesta capital, cargo este muito laborioso e de grande responsabilidade. Essa doutrina tem filiais em muitas cidades do Brasil e do exterior, sendo a de São Paulo a maior de todas, com uma média de 800 pessoas por sessão pública de limpeza psíquica, realizada 3 vezes por semana, além das sessões particulares, destinadas aos seus militantes, e com uma correspondência numerosa procedente deste e de outros estados e até mesmo do estrangeiro. Como tesoureiro do Racionalismo Cristão em São Paulo, durante mais de 20 anos, fui um dos que construíram o majestoso edifício sede do filiado paulista, cuja arquitetura é uma das mais lindas desta cidade, igual à da Casa Matriz, no Rio de Janeiro, com a sua frente de mármore e portas de ferro. Continuo também como representante do jornal A Razão, do Rio de Janeiro, como encarregado do cerimonial das inaugurações de todas as casas racionalistas cristãs no Brasil e como assessor, nessas solenidades, do presidente internacional do racionalismo cristão, exemplo para o mundo. Como minhas despedidas, apresento afetivos votos de perene felicidade, neste ano novo de 1983, aos senhores conselheiros, extensivos às suas digníssimas famílias. Estamos no início de 1983 e Oxalá nunca medre em nosso querido Brasil a erva daninha da intolerância política, racial ou religiosa, para que a liberdade, disciplinada pela ordem, pela justiça, pela razão e pelo bom senso, seja o nosso fanal e a nossa meta para a maior humanização da vida neste planeta escola, de aprendizagem e recuperação, a fim de que o nosso exemplo de fraternidade cristã se reflita em todo o mundo, e os homens pensem e reflitam melhor sobre o sábio preceito de Jesus, o amor ao próximo. São Paulo, janeiro/1983. Carta a um velho amigo. 1. De posse de sua erudita missiva, de 24 de dezembro, apresso-me a respondê-la, para dizer-lhe que o seu conteúdo veio entristecer-me pela desagradável notícia que me deu do seu estado de saúde. Oxalá nada exista de grave no seu organismo que possa perturbar-lhe a saúde e a verve, a fim de que o Dr. Coelho continue ainda por muitos anos prestando seu desvelado amparo à família, alegrando os amigos com sua amizade sincera e dando seu valioso concurso à coletividade e à pátria. O amigo tem procurado sempre dignificar a vida com a justeza dos seus atos e com o altruísmo dos seus pensamentos, cujo caminho tem percorrido esteado nos sábios conselhos de Cícero, ponderação, moderação, justiça e valor, que são as características do homem honrado e cumpridor dos seus deveres. Poesia. Seu soneto doente revela a grandeza da sua alma enrijecida nos embates deste mundo, já liberta do medo da morte, do temor de enfrentar o além-túmulo. Neste estoico soneto, o senhor retrata a sua personalidade socratiana, que vê a realidade da vida na essência do espírito e não na transitoriedade da matéria, visto que esta é mutável, se transforma e desagrega sob a ação do tempo. A alma,
partícula da inteligência universal, busca, pela evolução, a sua fonte de origem, a força criadora. O saudoso poeta maranhense J. Nogueira Rego diz, no seu espiritualizado poema Gênese: num tempo bem distante, há milênios, talvez, da força universal, eterna, onipotente, partícula de luz, um dia, certa vez, desci para viver e voltar novamente.